Quando o assunto é segurança pública, o que mais incomoda o cidadão é o sentimento de impunidade. E isso acontece principalmente quando as vítimas acionam a polícia, registram o boletim de ocorrência, o criminoso é preso, só que tempo depois, pouco tempo depois, ele está na rua, outra vez, cometendo mais crimes. E aí acaba virando um círculo vicioso, Mas como é que resolve esse problema, que tem tantas consequências para a sociedade? Para estudiosos da criminalidade, é preciso rever não apenas a lei, mas também a metodologia de cumprimento das penas, além de criar oportunidades de trabalho e renda para quando as pessoas deixarem o sistema carcerário. É a segunda vez que este homem de 24 anos vai para a cadeia. Ele é suspeito de furtar um açougue no bairro Sion, região centro-sul de BH. O problema meu da droga aí que me fez cometer isso de novo, entendeu? A situação tá difícil, eu sei que é falta de oportunidade, porque cação serviço eu tava. Infelizmente é isso aí. Casos de pessoas presas mais de uma vez não são difíceis de encontrar. Tem pessoas que já têm 10 reincidências, 15 reincidências, E às vezes, a maioria das vezes são reincidências específicas, ou seja, tráfico de drogas, depois reincide de novo em tráfico de drogas e assim vai. A delegada Priscila Veloso diz que convive com essa rotina. É um problema social, muitas vezes é patológico, sim, só que isso gera uma consequência para o cidadão. Isso gera, a pessoa perde a liberdade dela. A sociedade vira uma sociedade de medo. Uma semana ele vê o indivíduo sendo preso, outra semana ele vê a mesma pessoa andando na rua. Então gera um medo social. O cidadão ele vai ficando trancado em casa. Então a nossa função é impedir isso. A pessoa presa em flagrante passa por uma audiência de custódia num prazo de 24 horas. É quando o juiz analisa a regularidade da prisão. Nesse momento, não se decide se o suspeito é culpado ou inocente. O juiz pode impor medidas cautelares, como a obrigação de comparecimento à justiça. A delegada reclama que muitas vezes o suspeito colocado em liberdade volta a cometer crimes pouco tempo depois. Nós não podemos ficar num loop de prende e solta e aquela sensação de ineficácia crescendo, sob pena de chegarmos numa anarquia, num caos. E a cada vez que esse ciclo ocorre, mais próximos nós estamos do caos. Então, é necessário sim um investimento a longo prazo e médio, porque não são criados assim tão fáceis, mas há outras formas mais eficientes de estar fiscalizando, de estar até dando alguns benefícios, mas não num primeiro momento tão rápido. Existe o mérito, a meritocracia, a conquista. E essas pessoas que são conduzidas em 24 ou 48 horas são liberadas, elas não tiveram tempo nem de refletir. Por lei, é reincidente quem comete novo crime após transitado em julgado sentença condenatória por crime anterior. Ou seja, quando houve condenação definitiva. A reincidência não tem relação quanto à natureza dos crimes. Eles podem ser idênticos ou não. É o que explica o desembargador José Luiz de Moura Faleiros, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional. A reincidência técnica, ela decorre de uma imposição de pena definitiva e o indivíduo, depois de cumprido a pena, decorridos 2 anos, ele pode restabelecer-se como primário no entendimento da sua ficha de antecedentes criminais. Mas para reabilitar-se e não mais ser considerado reincidente, tem que ter um distanciamento de no mínimo 5 anos entre um crime extinto, cuja pena já foi cumprida, e o novo crime. A Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, analisa os dados de reentrada no sistema prisional. Para isso, considera a cada nova prisão se o suspeito esteve em alguma penitenciária do Estado nos últimos 5 anos. Os dados mais recentes do Estado são de dezembro de 2023. Nesse período, a taxa de reentrada no sistema prisional foi de mais de 46%. Isso significa que quase metade das pessoas que foram encaminhadas para a prisão já tinha passagem por alguma penitenciária. Mesmo considerando conceitos e nomes diferentes, todos os especialistas que nós ouvimos disseram que essas taxas são altas no Estado.
A socióloga Roberta Fernandes escreveu uma tese de doutorado em 2021, analisando dados do sistema prisional de Minas entre 2012 e 2017. Quanto mais tempo dentro da prisão, mais chance, porque se você tem um indivíduo cumprindo pena por menor potencial ofensivo, você tem lá organizações criminosas que trazem ali um mundo de seduções para quem está ali no crime e, de certa forma, apresentam benefícios para quem está no crime. Então, a chance maior é desse indivíduo ele ir para a organização criminosa do que ele interromper a trajetória criminal. E ainda existem as condições precárias do sistema carcerário. O desembargador diz que o grupo de monitoramento e fiscalização já identificou violações sistemáticas de direitos humanos dentro das prisões, como condições precárias de infraestrutura, higiene e alimentação, além de relatos de tortura e maus tratos. Precisa ser repensado, na minha visão, enquanto supervisor do GMF, enquanto frequentador do sistema prisional, esta necessidade de aperfeiçoar a forma com que se cumpre a pena, porque prender simplesmente não traz benefícios para a sociedade e nem tampouco para o infrator, porque ele sai deteriorado do sistema prisional. Então o sistema de justiça criminal ele tem que ser repensado. Temos que parar e analisar para onde estamos caminhando. E diga-se de passagem, um sistema que não está sendo efetivo é dinheiro público mal gasto. Hoje, em Minas Gerais, nós temos uma boa produção de vagas de trabalho e de estudo. Claro, nós estamos tratando aqui da segunda maior população carcerária do Brasil. Minas Gerais vem tendo aí ofertas de trabalho, ofertas de estudo dentro do sistema penitenciário, ou seja, qualificar dentro da unidade penitenciária para que posteriormente ele saia da unidade penitenciária e possa ali progredir para um trabalho. Aí nós temos a tendência de diminuir ali o número de reincidência. Segundo o governo, o Departamento Penitenciário de Minas administra 170 unidades prisionais e tem cerca de 60 mil presos sob sua custódia. Existem ainda as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. São 50 em Minas, com 5.100 presos. São entidades de direito privado sem fins lucrativos que ajudam os poderes judiciário e executivo na execução da pena. Elas têm uma filosofia diferente do sistema prisional. Os presos são chamados de recuperandos. Então, o objetivo da APAC é a recuperação do condenado para reinseri-lo na sociedade e, com isso, proteger a sociedade. Obviamente, é um estabelecimento penal, um estabelecimento prisional, então também há o caráter punitivo da pena, eles cumprem pena. Por isso, há uma disciplina rígida, uma metodologia rígida que deve ser respeitada. Porém, é uma modalidade, uma forma de cumprimento de pena que valoriza a dignidade humana, que quer resgatar o ser humano. Por isso que se fala... O resumo da metodologia APAC seria, ao ingressar na APAC, se mata o criminoso para valorizar o ser humano. Desde 2001, o Tribunal de Justiça de Minas tem um programa de incentivo à criação de APACs no estado. Nós visitamos a unidade de Nova Lima, que tem atualmente 127 recuperandos. No regime fechado, eles são obrigados a trabalhar em oficinas como costura, marcenaria. São 8 horas diárias de trabalho. Depois, eles estudam. A unidade aqui, ela nos dá uma nova esperança que há um recomeço na nossa vida. Porque aqui a gente trabalha com ferramenta que no sistema comum era uma arma para um preso que quisesse fugir ou escapar. Serra, chave de fenda, e que trazia para a gente no sistema comum um ódio no coração de querer ir embora. E aqui pela confiança que a unidade, os pessoais da APAC aqui em geral, eles nos dão, então a gente se sente acolhido. O Marcos cumpre pena aqui há pouco mais de um ano. Ele terminou o ensino médio e agora vai cursar administração de empresas no ensino à distância. Começar minha faculdade para sair lá fora e me reintegrar à sociedade como uma pessoa bacana e um bom pai para os meus filhos e um bom filho para os meus pais. Nesse modelo, a reincidência fica em torno de 15%.
o erro, né, da sociedade é achar que a prisão, alijar o condenado da sociedade, mantê-lo no estabelecimento prisional é suficiente. Não é, porque cumprido a pena ele vai voltar à sociedade. E é muito mais interessante para proteger a sociedade que esse condenado volte capacitado, que ele volte entendendo o erro que ele cometeu, vislumbrando outras possibilidades além da reiteração delitiva para gerar essa pacificação social. Então esse é o sucesso da PAC. Elias é um exemplo raro de quem conseguiu sair do crime sem qualquer tipo de ajuda. Ele se envolveu com o tráfico de drogas na adolescência. Depois foi preso suspeito de roubo aos 26 anos. Ficou 1 ano e 2 meses na cadeia. E foi muito triste, a gente passou por diversos sofrimentos. Teve um momento da cadeia que a gente fizeram rebelião na cadeia para poder reivindicar os direitos nossos, que nós estávamos já presos onde estava saturada a cela. Tinha mais de 20 pessoas, mais de 10 pessoas deitadas assim de valete para poder que estava subsaturado. Eu tive que usar alguma coisa para poder trazer a felicidade para mim, porque lá só fala em morte, fala em crime, fala em coisas ruins e fala em matança. Muita gente morreu depois que saiu, que eu conheci. Então, na verdade, não era para mim. Elias foi absolvido e decidiu nunca mais abrir mão da liberdade. No Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, hoje se divide entre a barbearia e o estúdio de música. É produtor cultural, artista. Busque as suas premissas no seu dom, no seu talento. E eu busquei o meu talento. Eu comecei a me policiar e procurar aquilo, sabe? Foi o único refúgio que eu tinha para poder trazer alegria pro meu coração. Hoje eu sou feliz muito. Cada dia mais a gente fazer o que gosta, a gente cada vez mais feliz, é isso que é o bom.